pessoal, vamos começar. Alguém de vocês lembra quando é que termina o semestre da pós? Eu sei que agora, no final de junho, termina a graduação, né? Se você puder. Ah, pode crer. Não tem uma. Vocês não têm férias, né? Ah, também por férias. Bom. Ah, você tem dúvida? Vamos lá. Comprei um quadro aqui na minha sala. Um quadro de vidro. Não, um para escrever. Uma lousa. Não, eles têm um dele, um pequenininho para eles. Ficam lá escrevendo já. O Ângelo está escrevendo o nome dele já. Isso. Não dá para dizer Tá. Mais para lá, mais para lá. Mais ainda? Menos. Nem precisar, né? E aqui vai até o fim, praticamente. Aí. Não, pode ficar aqui. Pronto. Então, manda a sua dúvida. Tá, no final a gente definiu uma matriz que dá a estrutura popular dessa matriz velha. E aí eu estava vendo um artigo que eu fiz algumas dúvidas. Lá parece que, tipo assim, primeiro eu acho que a gente não informou no fato que ela é uma matriz real. Isso é importante. importante. E no artigo parece que ela é uma matriz que dá a estrutura complexa no espaço real onde a gente está. Eu achei essas duas coisas muito estranhas. Se ela é uma estrutura complexa por que ela tem que ser real, e como que a gente está inserindo uma estrutura complexa no espaço real? Tá, então talvez o problema seja de nomenclatura, né? Porque se você tem um espaço bidimensional, formado por duplas assim, em que esses componentes aqui são reais, uma estrutura complexa pode ser pensada como uma matriz que atua num vetor desse aqui, né? Dá qualquer outra coisa aqui, U, certo? E que tem isso aqui, ó, igual a menos 1. É só isso, né? É só isso. Então, ela deu o nome. Uma estrutura complexa é justamente... Por que o nome disso é estrutura complexa? Porque para cada escolha de matriz M, você tem um mapa entre esse par, esses vetores aqui, com esse cara, onde esse cara vai para o I do número complexo, né? E esses caras aqui vão para um número complexo qualquer, né? A mais IB. Tá certo? E aí você tem uma combinação linear desses caras aqui, tipo identidade mais A mais B vezes M. E a gente está relacionando isso como um mapa para aquele espaço real, para o espaço de estrutura complexa linear. Não, a gente simplesmente identifica como sendo uma estrutura complexa, estuda ela, porque basicamente o que está fazendo é que seu I está evoluindo no tempo. Só que você não tem como estudar o I evoluindo no tempo, porque o I não tem estrutura interna. Então você escreve um M que representa a sua estrutura complexa, que vai evoluir no tempo. E aí como é que você faz a ponte? É que você descobre que M, atuando num certo V, ele tem uns autovetores assim. E aí você descobre que esses caras aqui, né, particularmente um alto valor menos I, ele te dá uma base positiva definida. Então, existe, né, no paper, depois eu vou mostrar isso com mais detalhe, tá? Porque eu só apresentei a matriz M, agora eu vou fazer a parte da teoria de campos. Mas eu vou mostrar que existe um mapa 1 para 1 entre uma matriz dessa e um vetor desse. Ou seja, se você tiver os autovetores, você constrói uma única matriz M. Se você tiver uma matriz M, você define um autovetor a menos de uma fase. E também é local, quando a gente falou do projetor e calculou o produto interno, o produto ficou positivo definido, e ficou aquele JAT, que basicamente define esse produto positivo definido. Só que agora mesmo nota dele que a gente encontrou antes, que é o A da HA, né? Isso. Ele está dentro do A da HA. Isso. Beleza. Porque, de certa forma, ele te dá um produto interno, e que esse produto interno é o que você usa para definir o próprio operador número. Mais alguma coisa? Vamos lá. Então,
voltar para um probleminha aqui de física 1. Bom, então vamos montar um sistema massa-mola da seguinte forma. Eu tenho um problema que ele é bidimensional. Então eu tenho aqui meu eixo X, meu eixo Y, ok? E aqui eu vou ter a posição, tá, de uma partícula que tem uma mola amarrando ela a uma outra partícula aqui. Tá certo? E eu tenho várias dessas. Aqui, 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 tá? E assim por diante, eu tenho esses caras até uma última aqui. Certo? Para título de, por simplicidade, a gente poderia fazer de várias formas isso, tá? Mas por simplicidade eu vou fazer o seguinte. Vocês podem pensar que isso está em cima como se fosse numa coroa, tá? E essa mola aqui, essa partícula está amarrada nessa aqui. Ok? Você pode pensar que é uma coisa circular assim, tá bom? Ou você pode pensar que o espaço é compacto e que esse ponto do espaço é aquele, é a mesma coisa, tá? Você não precisa torcer o seu sistema. Beleza. Então, eu tenho aqui a minha partícula 1 e a minha partícula 2, certo? A distância entre elas vai me dar quanto que minha mola está distendida, tá certo? Então, a distensão entre 1 e 2 vai ser dada pelo quê? Eu tenho esse cara aqui que eu vou chamar de H1, que é a altura de 1, e esse cara que vai dar a altura de 2 e assim por diante, tá certo? Então, isso aqui vai ficar como? H1 menos H2 ao quadrado mais ΔX ao quadrado, onde ΔX vai ser a distância aqui que eu vou colocar homogênea entre as molas, tá? Entre as massas. A gente vai ver que para cada tipo de variação no seu espaço-tempo que vai dar complicações na parte de criação e aniquilação de criação e definição de partícula em si, tem um análogo em que você faz modificações nesse sistema e torna ele mais complicado. Tá certo? Não? Acho que você fala alguma coisa. Então, essa aqui é a distância, tá? Entre a partícula 1 e a partícula 2. Bom, a gente pode traçar um triângulozinho aqui. Esse ângulo aqui, θ, tá? E aí a gente tem que cosseno de θ entre 1 e 2, que é esse ângulo aqui, vai ser dado por H1 menos... Não, desculpa. É que eu estou fazendo aqui do 2 com 1, eu estou fazendo para o 2, tá? Não para o 1. Por isso que aqui é porque o D é simétrico, mas esse cara não. Então esse cara aqui é o ângulo do 2 com 1, vai ser H2. Eu estou botando o índice no lugar errado. Tá? Aqui o índice é em cima, tá? 2H1 dividido pelo D. 2, 1. Tá certo? Que é igual ao D, 1, 2. Até aqui tudo bem? Então, se eu penso que essa força está sendo feita entre essas duas partículas, e eu estou dizendo o seguinte, essas partículas elas estão amarradas, no sentido que elas só conseguem se mover no eixo vertical. Tá certo? Então, só me interessa a projeção da força na direção do cosseno desse ângulo aqui. Tá certo? Então, a minha força em 2 divido 1 vai ser igual a menos K, que é a constante da mola, que eu vou falar que é igual, ou seja, todas essas molas têm a mesma constante K, tá certo? Vezes D 2, 1, cosseno de θ de 2, 1. Só que isso aqui, pessoal, é o quê? Menos K, H2 menos H1. Tá certo? É fácil ver, né? Se o seu H1 for menor do que H2, a força é negativa, está puxando a minha partícula 2 para baixo. Ou seja, a partícula 1 está puxando a 2 para baixo, que é natural. Se esse cara for maior que esse, isso aqui fica negativo, fica positivo, significa que eu estou puxando H2 para cima. Tá certo? Beleza. Só que isso é só a força em 2 devido
1. Eu ainda tenho a força em 2 devido 3. Tá certo? É fácil vocês se convencerem que força em 2 devido 3 é igual menos KH3, 2 menos H3. Tá certo? Bom, aqui a gente depois, não sei quantos detalhes a gente vai ver nisso, nesse modelo depois, mas a gente pode brincar, inclusive, com fazer uma mola que se agarra, por exemplo, a 1 com 2 e 1 com 3. Né? E 1 com N e 1 com N menos 1. Então, você bota uma mola a mais, tá certo? Mas vocês vão logo ver, isso aí eu vou ver se vai dar tempo de ver nessa aula, que tem uma série de restrições que a gente pode impor nesse problema quando a gente considerar a propagação de informação. Ou seja, pensa nesse sistema numa certa configuração qualquer. Eu dou um peteleco nessa primeira partícula aqui. Quanto tempo demora para o peteleco ser percebido pela última delas? A última não, porque ela está pertinho, né? Porque é circular, mas digamos a do meio, entendeu? Tudo o quê? Porque isso é teoria de campos. Porque é um sistema de massa-mola complicadíssimo. E vocês vão ver que, se vocês entenderem fisicamente o que está acontecendo aqui, vocês vão entender o que está acontecendo na teoria de campos. Vocês vão entender o que significa você ter múltiplas partículas, essas coisas todas. Tá certo? Eu não falei, né, porque eu estava fazendo essas contas. Tá. Mas eu decidi acreditar em mim, que, né, confiar que eu ia chegar a alguma coisa razoável. Claro que quando a gente for para a teoria de campos, ou começa a ficar misterioso, é que aqui H é a distensão da massa na direção Y, que é uma direção física. Enquanto o campo, a distensão dele não tem uma direção fisicamente compreensível, né? Então, na verdade, a distensão do campo vai ser, digamos, o quanto ele existe. Né? Então, se o campo está muito distendido, a gente interpreta como ele tendo um valor ali, né? Está associado à presença de uma partícula ou não. Mas justamente, eu acho que fazendo esse sisteminha mecânico simples, vai fazer com que várias coisas de teoria de campos que às vezes parecem mágicas, você na hora usa o mapa com esse sisteminha aqui e vocês têm uma compreensão fisicamente mais palatável, entendeu? Além de vocês poderem virar experimentais e fazer um sistema análogo e encontrar a criação de partículas sem uma massa-mola de um peteleco nas partículas, entendeu? O pessoal gosta muito desse negócio teve uns anos atrás que ficou muito popular fazer esses sistemas análogos, né? O Patrick estava querendo, né, encontrar um análogo em que você encontra o vácuo de Bunch-Davis botando um líquido em gravidade zero, não sei o quê. São umas coisas complicadas lá. Para você ver, né, digamos, o mesmo vácuo do universo primordial, só que agora nesse sistema análogo. O pessoal gosta muito disso aí, tem muito tempo. É porque é interessantíssimo, né? Imagina, você pega um negócio que você nunca vai conseguir medir no laboratório, uma teoria quântica de campos espaço-curvos maluca, e você encontra um sistema que é matematicamente equivalente numa coisa que você pode no laboratório testar, entendeu? Eu acho super legal. Sim, o pessoal fez, eu acho que tem várias coisas nesse sentido para ver o efeito Unruh e tal. Beleza? Então, pessoal, a força final em 2 é igual a menos K2H2 menos H1 menos H3. Tá certo? Vocês podem achar que isso aqui parece uma coisa super banal e assim, particular, né? Mas vocês vão descobrir que isso aqui, na verdade, é derivada segunda e tem modo de Fourier associado a 2 menos 1 menos 1, que é totalmente análogo a tudo que a gente vai ver depois quando a gente for passar por um campo mesmo. Tá? Então, a gente pode pensar no nosso problema da seguinte forma. Eu posso pensar que eu tenho, né, massa vezes aceleração, e eu tenho menos K vezes isso aqui. 2H2 menos H1 menos H3. Tá certo?
Naturalmente, eu tenho um sistema de N equações diferenciais ordinárias acopladas. Se duvidar, vocês podem até pegar brincar com a resolução numérica desse sistema, da forma que ele está, tá certo? E vocês vão ver que não é simples, tá? Porque você está todos, efetivamente, mesmo que imediatamente não estejam, todos os sistemas massa-mola estão acoplados, tá certo? Mesmo que com um certo delay entre eles. Tá bom? A gente pode reescrever isso em matriz. Ah, e outra coisa. Aqui, a gente está botando todas as partículas com a mesma massa m, tá? Em geral, você poderia ter um sistema mais complicado. Quando você vai para o teoria de campo, você vai descobrir que essa massa ela vai virar uma matriz de massa. E a matriz de massa pode ser razoavelmente complicada dependendo do seu problema, mesmo para problemas fisicamente palatáveis. Mas vamos lá. Então, a gente pode organizar agora num vetor H todas as componentes ali, né, dos nossos deslocamentos na altura. Certo? Só que eu vou fazer o seguinte, esse índice aqui, ele começa de 1 até n, tá? Mas como vai ser conveniente mais um pouco para frente, eu vou fazer ele começar de 0 até n menos 1. Tá certo? Bom, como é que fica o nosso problema matricialmente? A gente tem o seguinte, h, seta 2 pontos, é igual a menos k sobre m, porque é a mesma massa. E aqui eu tenho uma matriz que tem que fazer o papel desse acoplamento aqui, tá certo? Essa matriz é assim, 2, menos 1, 0, menos 1. Aqui ela é 1, menos 1, 2, menos 1, 0, 0. Aqui ela é 0, menos 1, 2, menos 1, 0, 0. Até ela chegar no momento que ela é menos 1, 0, 0, 2, menos 1 e 2. Tá certo? Então, isso aqui aplicado no H0, H1, e menos 1. Todo mundo concorda? Conseguiram visualizar o que está acontecendo? Então, naturalmente, essa matriz aqui que vai coordenar o que está acontecendo com o meu problema. Né? Se você tentar resolver esse problema agora do ponto de vista matricial, você vai ver que as informações contidas nessa matriz vão ser importantes para a gente resolver nosso problema, tá certo? Bom. Além disso, vocês veem que essa matriz é simétrica. Tá? Como essa matriz é simétrica, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro a gente vai introduzir um produto interno nesse espaço. Pensa no L como sendo um vetor desse tipo aqui também, como sendo simplesmente L, I, H, J, delta e J. Tá certo? Dado esse produto interno, a gente pode então agora escrever nossa newtoniana assim. P, que é um vetor desse tipo aqui, ao quadrado, sobre 2m, mais, que eu escrevi com m, não sei se vale a pena. Não, tá assim. M, ni quadrado, H, escalar, D, H. Onde D é essa matriz aqui. Isso aqui tudo eu vou chamar de matriz D. Tá bom? Todo mundo vê isso aqui? Se eu pegar essa newtoniana e calcular minhas equações de Euler-Lagrange dela, ou as equações de Ramos, se vocês preferirem chamar assim, vocês vão ver que vai dar essa equação aqui. Qual é a relação entre I e K? Ah, desculpa. Eu escrevi K como sendo M ni quadrado. É só para ficar evidente que... porque aqui eu não falei explicitamente, mas eu estou dizendo que esse K é um número positivo, tá? E esse K, se ele não for positivo, significa que essa mola ela vai afastar as partículas de forma proporcional à distância. Então vai ser um sistema que vai ser instável, tá certo? E que vai ser extremamente importante, porque o que acontece na criação de partícula é justamente que essas molas começam a ficar instáveis e começam a fazer o campo esticar para todos os lados. Tá bom?
Beleza? Ou seja, se você pegar essa hamiltoniana aqui, você vai encontrar aqui HI ponto vai ser igual a PJ delta JI sobre M. Tá? E aqui PI ponto vai ser igual a menos MI quadrado DIJ HJ. Tá? Que é essa equação aqui. Tá? Nada demais. Isso vai ser importante mais para frente. Bom, vamos voltar para o nosso sistema massa-mola. Vamos olhar para ele, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa esperta agora. Né? Se você pegar um texto tradicional desse problema, ele vai falar o seguinte: vamos encontrar os autovetores dessa matriz. Aí, uma vez que a gente encontrar os autovetores dessa matriz aqui, a gente diagonaliza o nosso problema e está resolvido, certo? A gente vai fazer exatamente isso, só que eu prefiro falar isso de uma forma diferente para deixar, acho que, fisicamente mais palatável. Tá? Imagina o seguinte: imagina que a gente tem uma certa configuração de Hs aqui, de forma que a força aqui é sempre proporcional ao mesmo número. Tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo mais trivial. Vamos olhar para cá. Essa aqui é a força sentida por H2. Tá certo? Se minha força sentida, se meu H2, se meus Hs forem tais que todos eles são iguais, isso aqui dá 0 para H2, e dá 0 para H1, e dá 0 para H3, dá 0 para Hn, N-1, tá certo? Então, todos os H estão sentindo a mesma força, que é 0 vezes o próprio H. Tá certo? Se eu tiver uma configuração mais complicada, por exemplo, eu posso ter essa configuração, mas de forma que ainda a minha força é proporcional ao mesmo número. Tá certo? Então, imagina que eu tenho meu sistema massa-mola e ele tem uma configuração particular que faz com que as forças sentidas por essas massas, por elas, sejam sempre proporcionais ao mesmo número vezes a posição atual delas. Certo? Então, se essas configurações existirem, a hora que essa configuração evoluir, ela vai evoluir de forma que ela vai simplesmente achatar e esticar. Mas ela não vai ter movimento, independência, vai ter movimento independente, mas não vai ter um movimento que quebra essa proporcionalidade delas. Tá certo? Então, isso, na prática, é perguntar o seguinte: será que existe uma maneira que minha força 1, que é menos K H1, vou botar 0 aqui, a força 0, H0 menos HN menos 1 menos 2H1, será que isso aqui pode ser escrito como menos K lambda H0? Será que existem essas configurações aqui? Certo? Então, eu dei um exemplo para vocês, em que eu boto todas essas massas molas alinhadas. Então, tem 0 força entre elas. Significa que o movimento delas, ou elas vão todas andar para cima, ou todas vão andar para baixo. Certo? E vocês percebam que esse modo ele é extremamente diferente de todos os outros que a gente vai ver. Por que ele é diferente dos outros? Porque ele pode andar livremente. A força sobre ele é 0. Então é uma partícula livre. Enquanto todas as outras não são. Todos os outros modos, né, um vai puxar para cima, outro vai puxar para baixo. Você vai ter movimentos assim. Então, quando a gente for fazer quantização do modo 0, vocês vão encontrar vários papers sobre quantização do modo 0, e a importância deles é essa. Ele está unbounded. Então, o espectro desse modo, tudo vai ser diferente. Certo? Eu achei aqui quando o semestre estava chamado de julho. Ótimo. Tá. Então, a gente tem tempo para ver tudo, eu acho. Então, por exemplo, vamos pegar uma outra possibilidade aqui. A gente vai pegar esses caras assim. Pegar o meu vetor H,
E vamos dizer que ele é assim, 1, menos 1, 1, menos 1, e assim por diante. Ou seja, um está acima, está, digamos, um certo deslocamento acima do eixo horizontal, e o outro está o mesmo deslocamento abaixo, tá certo? Então, quando a gente fizer isso aqui, o que vai dar? Vamos lá, F0 vai ser igual a menos K, e aqui vai ser o quê? Vamos dizer que 1, 2, né? Menos 1 e depois menos 1. Porque você vê que o vizinho do 1 é sempre, depende se for par ou for ímpar, tá? Vamos pegar o caso fácil que é o par. Então, o vizinho desse cara aqui é sempre um ímpar, é sempre um menos 1 também, tá bom? Então, esse cara aqui vai ser 2 menos menos 1 menos menos 1. Tá certo? Então, vai ficar 4. 4 vezes o menos 1 elevado a 0, que é esse cara aqui. É simplesmente 1. Certo? Se eu for ver a força em 1, vai ser como? Vai ser 2 vezes menos 1, menos 1, menos 1. Tá certo? Então vai ser o quê? Menos K vezes 4, menos 1 elevado a 1. Todo mundo se convenceu? Tá certo? Então vocês veem que esse modo... Você já vai entender por quê. Tá? Então, na verdade, eu posso dizer que o meu H I nada mais é do que menos 1 elevado a I. Tá? E você vê que a força que todos esses caras sofrem é a mesma. No sentido de que é sempre menos K vezes 4 vezes a própria componente. Então é isso aqui que a gente estava procurando, né? Onde o lambda agora é 4. Tá certo? Então você vê que, olha que interessante. Se eu pego essa configuração e solto, ela vai evoluir, mas essas duas massas aqui, elas vão sempre estar em posições opostas, espelhadas aqui em torno do eixo X. Elas vão sempre fazer assim, ó. Sempre. E nunca vão perder essa proporção. Então, qualquer configuração que comece assim, permanece assim a menos da multiplicação por uma constante. Tá? Se elas se afastam mais, esse 1 pode crescer para 3. Se elas se aproximam, esse 1 pode decrescer até chegar em 0. Tá certo? Mas elas vão estar sempre fazendo assim. Então, se vocês fizerem isso no sistema mecânico, vocês vão ver, se vocês derem o tapa certo nessas molas, elas vão permanecer com essa proporção para sempre. Certo? Então, veja. Vamos dizer que uma configuração especial que satisfaz isso aqui, eu vou chamar de VA. Tá certo? Eu posso ter várias configurações. A gente descobriu duas. A gente descobriu uma, né? Que eu faço o HI igual a menos 1 elevado a I. E a gente já tinha visto a outra, que era HI todos iguais a 1. São duas configurações diferentes, né? Que satisfazem isso. Então, vamos dizer que a gente tenha mais de uma configuração que satisfaz isso. Isso está tudo contido no vetor. V, tá? Esses todos os vetores V. E eu posso agora dizer o seguinte: a minha solução HI, ou a minha variável HI, pode ser escrita como sendo VAI vezes uma função que depende do tempo. Por que a gente pode fazer isso? Porque agora a gente pode calcular aqui HI, 2 pontos, vai ser igual a menos K sobre M, D... Desculpa, a gente viu que esse cara aqui vai ser uma configuração com um certo valor de lambda, tá? Então vai ter lambda e aqui vai ser isso. VAI alfa de T. Porque a gente escolheu uma configuração VAI que satisfaz aquela condição lá. A gente viu um caso que o lambda é 0, que é o caso do 1, e a gente viu o caso do lambda igual a 4. Tá certo? Esse lado aqui, essa configuração eu vou manter fixa.
Tá certo? Então, o lado da esquerda fica assim, alfa, 2 pontos, é igual vezes V, A, I, vai ser igual a menos K sobre M, lambda, V, A, I, alfa de T. Então, você vê que se por alguma razão eu puder cortar, digamos assim, esse cara com esse cara aqui, né, se ele tiver pelo menos uma componente diferente de zero, então você encontra que o seu sistema satisfaz isso aqui. Alfa, 2 pontos, igual a menos K sobre M, lambda, alfa. Que é a mesma equação do sistema massa-mola. Só que agora, não é para uma particular massa com uma particular mola. Né? Isso agora vale para esse modo, para essa configuração especial de massas e molas. Tá certo? Então, bom, claro, isso aqui é a mesma coisa de eu falar que eu pego esse sistema aqui e diagonalizo essa matriz. Tá? Mas eu acho que, visto dessa forma, vocês vão entender que, primeiro, isso depende de uma certa configuração global do meu problema, que é um dos problemas que vai aparecer quando você fizer teoria de campos em espaços curvos. Não existe configuração global compreensível. Muitas vezes, a sua variedade num ponto tem uma certa geometria e em outro ponto tem outra, que é o caso, por exemplo, do efeito Hawking. Você tem aqui um buraco negro e lá no assintótico você está no Minkowski, certo? Então, essas configurações globais, elas podem ser, como é que se diz? Elas não necessariamente caracterizam bem o problema, porque você pode fazer um sistema de funções que se adapta bem perto do buraco negro, mas que não tem muito sentido longe, lá em Minkowski, e um sistema tipo ondas planas lá longe em Minkowski, que perto do buraco negro não se adapta bem ao problema. Tá certo? E que esse modo aqui é justamente esse fator de proporcionalidade que eu multiplico uma certa configuração. Tá? Então, eu estou multiplicando a altura de todas as minhas massas por esse mesmo fator alfa aqui, que é isso aqui, né? Estou multiplicando a altura de uma certa configuração de todas as massas. Então, você vê que isso aqui já tem uma certa noção de campo, porque é como se o campo agora me desse as alturas desses sistemas, as alturas desses objetos, ou seu deslocamento na direção Y. Desculpa. Acho que esse final de semana eu vou conseguir mandar o paper para o archive, o paper final de vácuo, aí eu mando para vocês também. Eu aviso vocês. Isso. E está marinando um bom. Mas, cara, a gente encontrou um resultado que ficou muito legal, cara. Porque eu consegui fazer numericamente, tudo que a gente deduziu teoricamente, eu consegui fazer um plot demonstrando que numericamente aquilo que a gente tinha previsto acontecia. E fica bem legal. Depois eu discuto aqui com vocês. Tá? Bom, agora a gente precisa entender primeiro. Esses lambdas aqui, será que eles existem? Será que quantos caras desses aqui eu tenho? Né? E claro que isso tudo vai estar ligado à matriz D, né? Que eu acabei de apagar. Bom, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. H escalar BH. Tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Fácil, né? Se vocês não entenderem, vocês me falam. H0 que multiplica o quê? 2 H0 menos H1 menos HN menos 1. Tá certo? Esse vetor é escalar esse vetor aqui. Lembrando que esse vetor aqui, né, tem a matriz é 2, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Tá certo? Por isso que fica assim. O menos 1 vezes o 1, que é o cara que está imediatamente à direita do zero, e depois o menos 1 lá no fim da matriz. Tá? Na última coluna dessa. Então aqui eu tenho mais H1, que multiplica o quê? 2H1 menos H2 menos H0. Tá certo? Isso continua até HN menos 1, HN menos 1 menos HN menos 2 menos H0. Tá? Beleza. O que vai acontecer aqui? Olha, eu tenho 2H0 ao quadrado, aí eu tenho assim, H0 H1.
Tá certo? Mas o H0 ele só se acopla com 1 e com N-1. Então, o H0H1 só vai aparecer aqui e aqui. Opa. Faltam dois aqui, né? Na cara da esquerda. Não, eles estão certos. Aqui, isso. Então, H0H1 só vai aparecer aqui e nesse cara aqui. H0 com H1. Tá certo? Então é fácil ver que você vai ter um fator de 2 na frente desses caras todos. Então você vai ter uma coisa do tipo 2H0 quadrado, tá certo? Só que veja, eu pego esse 2H0 quadrado e faço assim. H0 ao quadrado. Aí eu tenho um fator desse aqui que vai aparecer aqui, H0, H1 e H1, H0. Menos 2 vezes H1, H0. Mais, agora eu tenho o H1 ao quadrado que vem daqui. Eu pego só um dos H1s ao quadrado aqui. Mais. Tá certo? Só que eu tenho meu outro H1 ao quadrado. Tá certo? Que eu posso fazer o seguinte. Vou botar só um colchetinho aqui. Por razões estéticas, tá? Eu pego meu outro H1 ao quadrado, né, para dar um fator de 2. E agora eu vou pegar menos 2 vezes H1, H2. Mais o H2 ao quadrado. Tá certo? E eu posso repetir essa brincadeira até chegar no meu último cara. Tá? O meu último ele vai ter o Hn-1 com H0. Tá? Então eu vou ter uma coisa assim. Isso. Hn-1 ao quadrado menos 2 vezes Hn. Peraí, eu estou pegando esse com o da direita, que é o 0, tá certo? Menos 1, H0 mais H0 ao quadrado. E aqui está o meu segundo H0 ao quadrado, que complementa com esse aqui, para dar o meu fator de 2 vezes H0 ao quadrado. Bom, por que a gente está fazendo isso tudo? Porque isso a gente está mostrando que isso aqui vai ser uma coisa do tipo H1 menos H2, H0 menos H1 ao quadrado, mais H1 menos H2 ao quadrado, mais até Hn-1 menos H0 ao quadrado. E o que é importante nisso tudo? É que a gente acabou de mostrar que esse produto aqui é dado por uma soma de quadrados. E como ele é dado por uma soma de quadrados, esse número é sempre maior ou igual a zero. Como esse número é sempre maior ou igual a zero, significa que essa matriz D é o que a gente chama de positiva definida. Tá certo? Uma matriz positiva definida sempre tem autovalores positivos. Tá certo? Então, isso já diz pra gente que o nosso lambda aqui, ó, ele não vai mudar o sinal do K. Todos os módulos vão se comportar como osciladores harmônicos. Tá? A gente não vai ter nenhum módulo que vai se comportar como um oscilador invertido, que vai ter esses movimentos exponenciais. Porque o invertido, né, quanto mais distante, maior a força, então ele vai ter um movimento exponencial, uma solução runaway que estoura. Tá? Na verdade, é essa solução runaway que estoura que amplifica os modos de perturbação do universo primordial e faz com que a gente consiga imprimir no universo inteiro o vácuo do campo quântico. Então, tudo bem até aqui? Então, essa matriz é positiva definida. E, além disso, essa matriz é o que a gente chama de matriz circulante. Toda matriz que satisfaz isso aqui é uma matriz circulante. Deixa eu escrever aqui. Uma matriz circulante, ela é assim. C0, Cn-1, Cn-2, até o meu C... Cadê você? 1. Então, imagina que você tem a primeira linha da sua matriz, esse vetor aqui com essas componentes, tá? A linha de baixo, para essa matriz ser circulante, ela tem que ser o mesmo vetor, só que jogado um termo para a direita. Então, ela vai ficar assim. Esse cara veio para cá, tá? C1. Aqui vai ficar C0, Cn-1,
C2. E ela vem até aqui. Até ela fazer a circulação completa sem se repetir, claro, né? Por isso que ela fica uma matriz quadrada, certo? E a gente viu que no nosso caso, a nossa matriz D é circulante, onde esse cara aqui é 2, vai ser sempre 2 na diagonal, esse é menos 1, esses todos são 0, e esse é menos 1 também. Então, a matriz circulante com esses componentes aqui, 2, menos 1 e menos 1. Tá certo? Por que as matrizes circulantes são interessantes? Porque a gente pode escrever os autovetores de uma forma bem simples. Tá? Então, a gente pode pegar o nosso autovetor A e a gente pode ver facilmente o seguinte. 1 exponencial de 2 π i a sobre n exponencial de 2 π i a sobre n ao quadrado até eu chegar no n menos 1, me dá um autovetor dessa matriz. Para qualquer matriz circulante, tá? Então, quando eu falei para vocês que a gente podia fazer essa brincadeira aqui, e ao invés de simplesmente acoplar 1 com 2, a gente pode acoplar 1 com 2 e 1 com 3 também, contanto que a gente tem uma circularidade na nossa matriz de acoplamento, esses resultados aqui que a gente vai estar obtendo, que a gente vai obter agora, vão valer, tá certo? Então, vamos ver se isso aqui de fato é um autovetor, né? A gente aplica a matriz D no nosso vetor V, com um certo Azinho, e vai encontrar o quê? Veja, C0 vezes isso, Cn-1 vezes isso, e assim por diante, tá certo? Então vai ser assim. Primeira coluna, única coluna, primeira linha. C0 mais Cn-1 exponencial de 2 π i a sobre n. Fiz muito perto, né? Deixa eu fazer aqui do lado. Cara, meu apagador que tá uma bosta. Nossa, olha aqui como é que tá o apagador. Esse tem mais giz do que o apagador. Podia ter um jeito mais racional de fazer isso, né? Ah, nossa, caramba. Tava horrível, coitado. Então vamos aplicar ali a matriz D. D em V, A. Pode falar. Eu já sei, mas queria saber. O VA escreveu por que você escreveu assim? Não, é que eu não vou fazer a demonstração em que eu chego no VA. Eu estou mostrando que esse tem esse VA e agora eu vou provar para vocês que ele é um autovetor de uma matriz circulante. Ele, por enquanto, não está associado ao problema. Por enquanto, não. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Tá, primeiro, por que eu estou fazendo isso? Porque primeiro eu mostrei que a nossa matriz é uma matriz circulante. Tá certo? Se eu pegar o de baixo, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. C1 mais C0 exponencial de 2 π i a sobre n Cn menos 1 exponencial de 2 π
I2A sobre N mais C2 exponencial de 2 pi I N menos 1A sobre N. Tá certo? Mas olha que interessante. Esses são todos os elementos, né, são todas as linhas dessa minha matriz coluna. Aí você fala, não, esse negócio não está com cara de ser um autovetor, porque o meu vetor ele tem um aqui e depois isso aqui. E aqui eu não tenho mais um aqui. Eu tenho essa porcaria toda. Mas se essa porcaria toda aqui for simplesmente a de baixo for a de cima vezes isso aqui, significa que eu mantenho o meu autovetor. Eu mantenho não, significa que V é autovetor, tá certo? Ou seja, se eu pego esse cara de cima e multiplico por exponencial de 2πa sobre n, o que acontece? Esse cara aqui ganha esse fator, então tá ok. Esse cara aqui, ele ganha mais um fator desse aqui, em que agora vai aparecer um 2 aqui. E vai acontecer corretamente, né, até eu chegar nesse termo aqui. Esse termo aqui, quando eu somar, vai ficar n, porque vai ser n menos 1 mais 1. N corta com n, e aqui eu tenho 2πa. Se A for um número inteiro, então esse cara aqui é 1, que é esse termo aqui. Então ela circulou, né? Ela circulou sobre esses valores todos e fez então com que isso aqui seja igual a C0 mais Cn menos 1 exponencial de 2πi A sobre N, mais todos os caras até o meu último. C1 exponencial de 2πi N menos 1A. Tá certo? Isso aqui tudo vezes o meu próprio VA. É fácil ver que o resto vai funcionar também. Tá certo? Quando eu multiplicar por exponencial de 2πi sobre N, 2A, esse vai ganhar o 2A, esse vai ficar 3A, esse vai ficar 4A e assim por diante, ou seja, ele vai andar para a direita duas vezes, que é justamente o que a gente tem, né, aplicando essa matriz aqui, na terceira coluna. Né? Tem aqui na terceira coluna. E isso aqui, então, é o que, pessoal? É nosso alto valor. Certo? Só que no nosso caso, a gente sabe que C0 é igual a 2, Cn menos 1 é igual a menos 1, Cn menos 2 é igual a 0, até o meu C1, que é igual a menos 1. Todos os outros são 0. Certo? Então, no nosso caso, o nosso alto valor vai ser duas vezes, né? Eu vou botar aqui lambda, Azinho, certo? Vai ser duas vezes menos 2. Aí eu tenho esse cara e esse último aqui, que é diferente de 0 só. Só que o último, ele é n menos 1. Só que se eu separar esse cara em dois fatores, eu vou ter o n cortando com n, eu vou ter 2πna, onde A é um número inteiro, isso é 1. Então sobra só o menos 1 aqui. Só que exponencial de uma coisa mais exponencial da mesma coisa, menos, exponencial de menos a mesma coisa, tá certo? Vai dar o meu vai ser duas vezes cosseno desse negócio aqui. 2πa sobre n. Tá certo? Bom, a gente sabia que esse negócio é positivo definido, a gente tem que saber, então a gente sabia que os nossos autovalores eram todos positivos. Isso está certo aqui? Dá fácil de ver que tá, né? Esse negócio aqui, quando o meu A for igual a 0, vai ser o meu modo 0, porque isso aqui vai dar 0, tá certo? Que é justamente quando o meu A é igual a 0, olha para os meus autovetores. 1, todo mundo. As componentes são todas iguais. Então é aquele modo 0 que eu falei para vocês, livre, tá certo? Se você pegar, a gente tinha visto, e se pegar o modo que vai dar maior aqui, é mais fácil quando o nosso n for par. Quando o n for par, esse negócio aqui pode ser um número, né? Se esse n for par, o A ele pode ser metade dele, tá certo? Quando o A for metade do meu n par, isso aqui vai dar cosseno de π.
que é menos 1. Certo? Então esse cara aqui vai dar 4, que é o maior número. Quando for ímpar, isso não acontece. Então a gente fica bem pertinho de 4, mas não exatamente é 4. Tá? Mas o espectro de D, né, ele vai estar entre 0 e 4, em geral. Então esse espectro da nossa matriz aqui. A gente vai ver que, no caso dos operadores, quando a gente for para campos, vão ter o espectro também, vai ser mais complicado, porque o operador diferencial é mais complicado do que uma matriz, tá certo? Mas no fim é a mesma coisa, tá? E a positividade do espectro também vai ser super importante para a gente, tá bom? Então você vai ter que cada módulo... Então, outra coisa importante aqui é o seguinte, esse espectro está associado à geometria do que a gente está fazendo. Se eu tivesse colocado condições de contorno diferentes, se eu tivesse colocado as condições de contorno, por exemplo, fazendo que essa matriz aqui tivesse 0 aqui e 0 aqui, ela não acoplaria o primeiro com o último, eu estaria botando tipo condições de contorno 0. Ou amarrando, eu poderia, por exemplo, amarrar a primeira partícula na origem, né, botando ela sempre com a distância em relação à origem. Dependendo do que eu fizer, eu mudo essa matriz aqui. Tá? No caso da matriz circulante, é fácil, é legal, porque dá o direto análogo aos modos de Fourier que a gente vai usar. Mas os outros casos também não são tão diferentes assim. Por exemplo, no caso em que esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0, você cai numa matriz do tipo do Euclides, que você também consegue vários resultados analíticos interessantes para os autovetores. Certo? Isso. Esse cara aqui vai de 0 a 4. Tá certo? Bom, deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Na verdade, eu não consegui fazer a segunda parte que eu queria. Eu não sei quanto que eu falo dela, porque eu não terminei. Que eu vou mostrar agora como que você pode escrever... Deixa eu dar esses resultados, aí eu vou terminar a aula já. Tá? Porque eu quero mostrar agora como que a gente calcula a propagação de informação nesse sistema, justamente para a gente ver quais são as condições sobre esses coeficientes que a gente tem, para que nosso sistema não tenha propagação mais rápida que a luz, entendeu? E aí a gente vai introduzir também transformações de Lorentz aqui e ver o que acontece. Mas eu tenho uma dúvida, por que desde o começo a gente colocou que elas são um celular harmônico na direção Y, elas não podem se mover na direção X também? Porque na prática o que a gente vai fazer é mandar aquele ΔX para 0. Tá. E você vai descobrir o seguinte, ó. H2 menos H1 menos H0. Pensa que esse cara aqui, ó, é H, que é uma função de x, calculado em 2ΔX. Tá certo? Esse cara aqui é calculado em ΔX e esse cara aqui calculado em 0. Botando, né, a primeira partícula exatamente em 0. Poderia fazer um shiftzinho, mas não faz. Tá certo? Expande esse negócio aqui inteiro. Né? Então esse cara vai ficar assim. H0 mais derivada desse cara aqui, H' calculado em 0, vezes 2ΔX. Tá certo? Desculpa, tem que ter esse 2 aqui. E aqui é 4, né? 4. Esse cara aqui vai ficar menos... Deixa eu ver... H0 menos H0. Isso, H0 menos ΔX e esse cara menos H0. Certo? Então esse cara aqui, ele vai embora com esse e esse. E aqui tem alguma coisa... Deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira. A minha seria vezes 2ΔX vezes 2, ou seja, 4ΔX, não é? Como é que é? A minha seria 2ΔX. Por que 2? Vezes 2 do 4. Então, por isso que eu botei 4 aqui. Aí o terceiro termo seria... Então você tem que jogar 2 no 4 0. Hum? O terceiro termo é 4. Agora você fez H2 menos H1 menos H0, né? Não seria poderia ser H2 menos H1 menos H3?
Isso, claro. Poxa, obrigado. Pô, foi mal, cara. Isso, aqui é 3. Ainda bem, eu estava ficando preocupado. Bom, então o que acontece? Esse último cara tem esse termo aqui, mas ele também tem um menos h' de 0 vezes 3 ΔX. Certo? Menos 3 ΔX menos ΔX mais 4 ΔX dá 0. Vocês vão ver que isso aqui vai ser exatamente proporcional à derivada segunda, mais termos proporcionais a ΔX. Então, quando você mandar ΔX para 0, isso aqui nada mais é do que H2'. Então, vocês vão ver que a equação de Newton, que vocês estão acostumados, vai ser uma coisa assim, ó, ponto mais uma coisa aqui vezes H2', que é Klein-Gordon. Então, vocês acabaram de descobrir que mecânica newtoniana é a mesma coisa que Klein-Gordon. Tá? Brincadeira, não é? Tá difícil agora, hein? Oi? Tá gravado em vídeo. Tá gravado em vídeo, né? Vou cortar essa parte. Mas é isso, pessoal. Aí, justamente, aí vocês vão ver que o fator que aparece aqui, né, é 1 sobre c quadrado. Quando você faz Klein-Gordon, vocês vão ver que esse fator aqui, ele dá justamente a propagação da informação no campo, da mesma forma que aquelas constantes que vão aparecer no problema mecânico análogo que eu estou fazendo, também dão a propagação de informação. Tá? Mas aí tem umas coisinhas técnicas para fazer que eu vou deixar para a próxima aula, que eu não preparei direitinho, então acho que não vale a pena fazer agora. Beleza, pessoal? E aí a gente vai brincar depois, a gente vai botar esses coeficientes dependendo, por exemplo, do tempo. E vocês vão ver justamente que quando esses coeficientes dependem do tempo, tudo fica mais complicado. Inclusive essas matrizes aqui que são bem comportadas e têm altos valores positivos, elas podem nos levar a situações em que a gente vai ter altos valores negativos nela. Não exatamente dessa matriz, mas do sistema como um todo, e que vai nos levar a essas soluções exponenciais, que é justamente a parte de criação de partícula. Tá? E que tem uma relação íntima entre a velocidade da propagação da informação e a velocidade em que você está mudando os coeficientes do seu sistema. E que, pessoal, isso aqui fundamentalmente é cosmologia quântica, tá? Se vocês entenderem isso aqui bem, vocês vão entender tudo que o pessoal faz em inflação e tal, que não sai disso aqui, tá? Falou.